Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos. Esses 2 versículos estão dentro de uma história que é bastante conhecida. O encontro dele com a mulher samaritana nos leva para esse encontro com a mulher samaritana, dizendo que isso era uma necessidade. Então vamos ver o que Jesus traduz como necessidade e que nem sempre é aquilo que nós estamos traduzindo como necessidade. Entenda que toda vez que Jesus vai trazer uma palavra, ele primeiro monta um cenário. Então Deus sempre traz uma palavra dentro de uma cena. Ele fez isso na criação. Ele primeiro montou o cenário, ele criou toda a ambiência, as condições. Então só finalmente, depois do cenário pronto, ele coloca o homem. A revelação de Deus é sempre para um quem em um onde. Então Deus nos traz para o seu onde, e no seu onde ele revela o quem. Jesus nunca está ensinando um quê, ele está sempre instruindo um quem. E para instruir o quem, ele nos traz para esse onde. Então a última coisa que Deus está interessado é o quê. A primeira coisa que Deus está interessado é o quem no seu onde próprio. Então Deus tem o seu onde, e dentro desse onde ele forma o seu quem. Esse é o propósito de Deus. E tanto que a palavra de Deus diz que a bem-aventurança é um quem plantado num onde. E aí todo o que prosperará. Então, a última coisa que a gente tem que perguntar é o que. Porque qualquer que vai dar certo se eu sou o quem no onde. E se eu encontrei meu onde para ser o quem. Amém, amados? Isso aqui é um onde de Deus. Aleluia. Não é isso? Não é o estar aqui nesse onde de Deus. Ele vai formar o quem. Saindo daqui, qualquer que vai dar certo. Glória a Deus, amado. O versículo 34 e 35 diz assim: Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade. Diga comigo, fazer a vontade. A minha comida consiste em fazer a vontade. Amém, amados? Fazer a vontade não é uma das coisas que Jesus faz. É o sentido, é o que alimenta, é o que dá significado à vida dele. Daquele que me enviou a realizar a sua obra. Erguei os olhos e vejam, está pronto. Há uma voz. Ainda falta. Erga os olhos e veja. Está pronto. Então há uma voz que diz, ainda falta. Mas Jesus diz, ergam os olhos e veja, está pronto. Jesus diz assim, vocês dizem ainda falta. O que acontece? Jesus está dizendo que nós estamos dominados de uma cultura de carência. Então veja, toda a observação, toda a conclusão humana, hoje ela está contaminada pela carência. Foi isso que o diabo fez conosco. Ele nos fez ver a vida a partir do que falta e não a partir do que está pronto. Então, nós começamos a ver a vida pela bênção que será e não pela bênção que já foi. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A palavra de Deus diz que Ele nos abençoou para ser. E sendo abençoados para ser, Ele disse, agora que vocês foram abençoados, façam. Então Deus nos abençoou para fazer. O diabo diz, não, no dia em que você fizer, então você será. Ele inverteu essa posição. Então o que acontece? O diabo, para nos enganar, ele não tirou Deus da nossa vida, ele só colocou no fim. E quando ele colocou Deus no fim, ele fez com que Deus se tornasse uma expectativa. E Deus como expectativa é a pior de todas as expectativas. Então, quando ele coloca Deus no fim da sua vida, é para que você tenha a pior das suas frustrações. Porque Deus só é de fato Deus se Ele estiver no princípio. Então, Ele tirou Deus do princípio. Ele tirou Deus de ser uma referência e tornou Deus uma expectativa. E aí nós passamos a ter necessidade de Deus em vez de ter conhecimento de Deus. E nós estamos nos limitando a buscar a Deus pela necessidade ou pelo interesse e não na forma do conhecimento. Por isso que é mais fácil para nós querer ter uma experiência com o poder de Deus do que ter uma consciência da sua vontade. Boa parte das nossas reuniões são para buscar uma experiência com o poder e não uma consciência da vontade. Deus não criou as coisas baseado no seu poder. Porque o que levou Deus a criar todas as coisas não foi um Deus querendo ser reconhecido no poder, mas foi um pai querendo ser conhecido na relação. Então Deus não criou a fome e depois criou a comida para a gente ter que comer na mão dele.
Deus criou a comida, depois permitiu a fome para promover o encontro. Então a fome não é para a comida. Então Deus não está interessado em satisfazer a necessidade, mas em promover o encontro. Porque Ele é um pai. Essa é a comida dele, a sua vontade. Existem 3 níveis de conhecimento. O primeiro nível de conhecimento é o instinto. É o instinto, é o conhecimento da necessidade satisfeita. Há uma plenitude na necessidade satisfeita. Então, o primeiro nível de conhecimento ele é físico. Ele é físico-químico. Então, existe lá uma combinação físico-química, você tem uma fome física. Acabou o combustível. Então, esse nível de fome até carro tem. Até coisa material tem. Acabou, não tem combustível. Você vai lá, enche o tanque, isso é um nível de conhecimento. Você recupera a capacidade operacional. Então, esse é o nível de conhecimento da formiga. Então, a formiga, a ameba, é instintiva. A formiga opera por instinto. Isso quer dizer o seguinte, nesse nível de conhecimento dá para ter avivamento de formiga. Lá em casa tem um avivamento de formiga. É onde eu guardo a minha garrafa de mel. Então, onde está a garrafinha de mel, todo dia tem um avivamento. As formigas ficam tudo lá, é um movimento danado, é um louvor, é um trem lá, você não imagina. E aí, toda vez eu tenho que ir lá acabar com o avivamento, eu mudo a garrafa de lugar, mas dura pouco, daqui a pouco aparece uma formiga lá mais revelada que as outras, e ela logo ensina o caminho do avivamento para a formigaiada, e elas já estão tudo lá no avivamento de novo. Isso é uma reunião, isso não é um encontro. E não há nenhum elemento cognitivo, é só uma necessidade sendo satisfeita. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E não está errado. As formigas não estão endemoniadas. Isso não é uma igreja do Satanás. Isso é um avivamento legítimo. E o que não falta nas formigas é sinceridade. Cuidado com o tipo de reunião que você anda demonizando. Porque às vezes é a única coisa que as pessoas têm e que nesse nível está satisfazendo a necessidade delas. Não está errado, ainda que não seja bom. Amém? Você tem um outro nível de conhecimento, que é o nível da intuição. Então eu tenho um instinto, que é uma necessidade. E aí eu vou evoluir para uma intuição, que já não é mais apenas uma necessidade, é um interesse. É mais ou menos como foi o seu casamento. Logo que você casou foi meio por instinto, você gostou do que viu. Aí casou, entrou aí no negócio. E aí ficou ali e tal, de repente você viu que não era tudo aquilo que você estava imaginando. Aí você começou a tentar encontrar virtude para ver se a coisa compensava. Aí você teve que evoluir do nível da necessidade para o interesse. Você vai fazendo uma coisa mais cognitiva. Que é o macaco. O macaco não é tanto formiga. Ele não ajunta só na necessidade. Ele faz ciência. O macaco faz ciência. O macaco, ele quebra um coco com uma pedra. Então, ele é tecnológico. Então, quando o macaco pega uma pedra e quebra um coco, isso é ciência. Porque ele observou, comparou e deduziu. E você pode ter um macaco cyber. Você colocar, por exemplo, um raio laser na mão do macaco e esse raio laser tiver bateria permanente aí, e daqui 20 anos você volta lá e o macaco nem está quebrando mais pedra com o quê? Coco com o quê? Com pedra. O macaco agora está cortando o coco com laser. E ele viu também que laser que corta coco, corta gente. Então ele vai fazendo ciência. Ele evolui. Então existe o avivamento dos macacos. Por exemplo, tem muito macaco crente. Esses dias publicaram um vídeo de um cachorro crente. Quem tem cachorro aqui? Eu quero te falar, quase todo cachorro é crente. E o Deus do seu cachorro é você. E os cachorros têm uma liturgia. Eles têm uma percepção assim, eles vão vendo que o Deus deles está chegando, está vindo de longe, Deus é um sentindo, eles estão sentindo a chegada de Deus, aí já começa o culto. E aí eles vão começando o culto, a divindade vai chegando, e eles vão atraindo a divindade com o culto, com o rito. E pá, tem toda uma liturgia, tem as orações. Não está errado. Mas é uma forma de atrair a divindade. É uma cognição. É um raciocínio elaborado ainda que não haja uma consciência. E é um rito religioso.
resultado de uma crença, que não necessariamente está formando uma consciência. Não há uma consciência de relação. Há uma percepção de interesse. E isso pode ser controlado. Isso é outro nível de conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é animal. Diga comigo, animal. Instintiva. Terrena. Intuitiva. E se ficar só no nível da intuição, ela é demoníaca. O Lúcifer virou diabo porque ele operou no limite da intuição. O Lúcifer não virou diabo pensando em fazer uma coisa errada. O Lúcifer é diabo porque ele tentou tirar proveito do certo que ele fazia. Ele tirou uma conclusão equivocada do seu certo. Ele gerou uma expectativa do seu certo que nunca foi à vontade. Vou falar uma coisa para você. O cara aí fundou uma igreja de Satanás. Não é, fundou a igreja dele, pôs no nome do diabo porque o marketing é melhor. Porque é o seguinte, o diabo não monta igreja para ele. Primeiro porque ele é mentiroso, ele não quer falar a verdade. O diabo montou a igreja do diabo, ele ia estar falando a verdade e ia comprometer a reputação. Então, quem monta a igreja do diabo é ignorante. Agora, o diabão mesmo monta igrejas para Deus. Porque Babilônia não era uma igreja para o diabo. A Babilônia era uma forma humana de alcançar Deus. É usar o certo humano para sensibilizar Deus. É a forma como nós queremos tornar Deus tão susceptível quanto nós. O Evangelho não é para que o homem produza definições do divino. Em nome de Cristo Jesus, o Evangelho não é para que a gente seja aqui produzindo definições do divino. O Evangelho não é para você ter certeza que você está adorando o Deus certo. O Evangelho é para nós encontrarmos as definições divinas a respeito do homem. O Evangelho não é para você ter certeza que você acertou em Deus. O Evangelho é para você ter certeza que você está vivendo a sua vontade. É para que a vontade de Deus se revele através de nós. Não é para que eu tenha certeza de que eu estou louvando, de que eu sou o cão que achou a divindade correta, só porque minha marmita está sempre cheia de comida. O Evangelho é para que eu saiba que eu não sou o cão. E que essa não é a relação. Glória a Deus, amados. É para que o meu instinto e a minha intuição não se tornem instrumento de quem? Do diabo. Porque foi assim que o diabo nos enganou. Ele nos enganou usando o que Deus disse à nossa própria conveniência. Ele nos fez ter uma leitura equivocada. Ele nos fez olhar para a vida e tirar conclusões em vez de buscar uma revelação. O diabo vai levar você no limite da sua intuição. Ele vai te instruir a olhar a vida e formar uma ciência de comparação, até que você, arrazoando, você entenda o que compensa ou não. De modo que você começa a frequentar uma igreja porque é interessante. E não porque você de fato encontrou a vontade de Deus para a sua vida. E não porque lá dentro você está cumprindo um propósito. Então, desgraçadamente, até hoje, a gente ainda faz as coisas por necessidade ou por interesse. E quem faz as coisas por necessidade ou por interesse não faz por amor. Deus nunca fez nada para satisfazer uma necessidade ou contemplar um interesse. A palavra de Deus diz que Ele fez e faz todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Sabe por que Deus faz o que Ele sempre fez? Sabe por que Ele é santo? É porque Ele não se corrompe. Às vezes você acha que Deus é santo porque Ele não faz uma coisa errada. Não, se você achar que Deus é santo porque Ele não faz uma coisa errada, você acha que Deus é sagrado. Não, Deus é santo. E Deus é santo porque Ele não está preocupado em fazer a coisa certa nem a coisa errada. Até porque certo e errado é relativo. Vai ter horas que Ele está fazendo uma coisa errada, ou que vai ser certa para muita gente, e fazendo uma coisa certa que vai ser errada para outros. Então Deus é isento de qualquer tipo de susceptibilidade. Ele não age de forma susceptível para atender sua necessidade ou contemplar seu interesse, mas Ele age sempre para revelar a você a sua vontade. A oração não é que Deus satisfaça a nossa necessidade ou contemple nossos interesses. A oração é que Ele revele a nós a sua vontade, para que eu viva no exclusivo conselho da sua vontade,
Então, quando Deus está chamando a todos nós aqui essa manhã, ergam os olhos e vejam. Isso não é um convite, isso não é uma ordem. Convite que eu poderia dizer sim ou não, se fosse uma ordem eu também podia dizer sim ou não. Não é isso. Jesus está dizendo qual é o único sentido em que a vida encontra seu significado. Não há vida fora desse lugar. Não há vida fora da vontade de Deus. Então é nesse terceiro nível que a gente tem que entrar. A gente tem que sair do limite da necessidade ou do que é importante. Amado, deixa Deus ministrar o seu coração. Até hoje a gente está fazendo missões porque isso é necessário, porque é importante. Até hoje a gente evangeliza porque é necessário ou é importante. Não é que isso está errado, mas a gente já tinha que ter superado esse nível. Não há redenção no que nós estamos fazendo. Não há redenção, porque as pessoas vão continuar formigas ou macacos. Não vão ser transformadas na sua consciência. Dar um emprego para alguém, dar uma cesta básica, dar qualquer coisa, pregar para ele, não vai redimi-lo. Paulo disse isso. Pregar não vai redimir. Fazer sacrifício em favor deles não vai redimir. Operar milagres não vai redimir, se não for amor. E é só quando a gente ama que a gente deixa de ser menino. E o que é menino, amados? É continuar fazendo as coisas por necessidade ou por interesse. E quando a gente deixa de ser menino, a gente faz as coisas porque é nossa responsabilidade. Sabe por que a gente faz as coisas? Porque a gente é assim. Não é porque o outro está precisando. Nós não estamos lá na África, no bairro pobre, no cara viciado, ou em quem quer que seja. Não é porque ele está precisando, amado. E se não precisasse, a gente não ia. E se não fosse importante, a gente não fazia. Eu estou com dificuldade, eu quero confessar para vocês. Eu estou com dificuldade hoje em dia, porque as nossas conferências, por exemplo, tem que ter motivo. Aí você tem que saber direitinho quem vai pregar e qual é o tema. Porque dependendo de quem vai pregar e qual é o tema, você nem vai. Isso é coisa de menino. Quer dizer que a gente não iria numa conferência só para encontrar. Eu ando querendo fazer conferência agora é o seguinte: não fala nem quem vai, nem qual é o tema, nem o que a gente vai fazer. Quer ver se nós vai? Vamos marcar uma. Assim, ó, vamos encontrar. E aí é só o quem e o onde. O que ninguém sabe. Quem vai? Nós. Onde? No encontro. E o que? Ah, rapaz, lá é suficiente o quem no onde o trem acontece, porque não é mais coisa de quê? De menino. Não é por necessidade, nem porque é importante. É porque a gente é assim. Essa é a nossa vontade. Não é o nosso desejo, nem é o nosso interesse. Eu sou feito dessa vontade. Amar não é o que eu preciso ou o outro precisa. Amar não é porque é importante. Amar é porque a gente é assim. É assim. Não é porque o outro está precisando de mim, é porque a gente é assim. É assim que nós somos. Nós não sabemos ser outra coisa. Essa é a exclusiva orientação da vontade. Nossos olhos foram abertos. Não vejo mais a vida pelo que ela me produz, pelo que ela me excita, pelo que ela me estimula. Eu subi, eu saí fora do nível das minhas susceptibilidades. Eu me tornei agora alguém sensível e não susceptível. Qual é a principal característica de uma criança? Susceptibilidade. E o que determina a susceptibilidade? Sinceridade. Nós estamos insistindo em ser sinceramente infantis e sinceramente susceptíveis. Basta alguma coisa que nos frustre e a relação fica comprometida. Levante os olhos e veja. Não é mais pelo que falta, é pelo que está pronto. Nós somos os filhos de Deus. Não interessa qual a sua idade.
Se você tem um dia de vida, é um dia pleno. Você é um filho de Deus de um dia. Se você é um jovem de 12 anos, não te fala. Quantos anos você tem, menino? 13? Então vou te falar uma coisa. Você é 13 anos completo. Assuma as responsabilidades que alguém de 13 anos pode assumir. Mas não deixe ninguém te fazer pensar que te falta alguma coisa. Evolui do que já está pronto, mas não faça nada pelo que te falta. Converse com doutores, como uma pessoa de 13 anos, completa, pode conversar. Amém, irmãos? Somos pessoas cheias, completas, não falta coisa alguma. Seja sincero. Ainda tem 2 minutinhos aqui. Seja sincero. Quando você lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Seja honesto, o que você pensa? O Senhor é meu pastor e não vai me faltar coisa alguma. Não, mas o Senhor é nosso pastor, então nós seremos completos. Não vai te faltar quem te ajuda, não vai te faltar quem te atrapalha, não vai te faltar quem abençoa, e nem vai te faltar quem te amaldiçoa. Não vai te faltar quem te honra, nem vai te faltar quem te trai. Se precisar de pessoas te traírem para você ser completo, Deus vai arrumar seus traidores, amém? Deus vai garantir os seus traidores. Deus vai garantir seus ajudadores. Deus vai garantir os que te dificultam e vai garantir os que te ajudam, para que no fim você seja uma pessoa completa. Eu aprendi a ser uma pessoa completa. É isso que Paulo diz. Erga os seus olhos, se levante como uma pessoa completa. Alguém pode te dizer, ainda falta, mas Jesus te diz, está pronto. Pare de viver a vida por que está te faltando. Para de trabalhar pelo que está te faltando. Para de vir à igreja pelo que está te faltando. Para de impor aos outros o que está te faltando. Se levante agora como alguém que está completo. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Diga comigo, as pessoas dizem. As pessoas dizem. Muita gente já te falou, menino. Está faltando. Mas Jesus te diz, está pronto. Amém? Deus nos ensinou uma única conta: multiplicar. O capeta ensinou as outras: somar, dividir e subtrair. Quem soma, soma a partir do que está faltando. E para somar ele subtrai. Para subtrair ele divide. Deus não ensinou a gente a somar. Deus não ensinou a gente a reunir. Ensinou a gente a encontrar. Não nos reunimos pelo que falta. Nos encontramos pelo que está pronto. Para poder multiplicar na vida um do outro virtude. Amém? Seja um multiplicador. Aleluia. Vamos ter um tempo aí de fala. Profetiza isso sobre a sua vida. Profetiza sobre o seu irmão aí. Que os seus olhos sejam iluminados.